Olá, eu sou o professor Denis Duarte e estou aqui com você na nossa série A Bíblia Foi Escrita para Você. Uma série pensada para nós estudarmos a Sagrada Escritura de modo especial nesse mês de setembro, mês da Bíblia. E em comunhão com a Igreja Católica no Brasil, nós vamos estudar nesse ano de 2025 a Carta de São Paulo aos Romanos. Tá bom? Vamos lá? E para começarmos bem, claro, nós vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Jesus, a sua graça. Te pedimos, Senhor, a sua bênção, para que nesse nosso estudo nós possamos não só entender a tua palavra, mas, sobretudo, acolhê-la no nosso coração e colocá-la em prática. Pedimos, por isso, a intercessão da Virgem Maria, que também nos acolha nesse momento e leve a Deus o nosso desejo, a nossa reta intenção de estudar a Sagrada Escritura. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos lá? Então pegue aí a sua Bíblia, Carta aos Romanos. No estudo desse vídeo nós vamos ver aqui a primeira parte do capítulo 8 da Carta aos Romanos, tá bom? Nós vamos dividir aí em duas partes o capítulo 8 e nesse vídeo nós vamos falar sobre a primeira parte desse capítulo. Esse capítulo 8, a gente precisa entender o seguinte: ele, de certo modo, é um ponto alto aqui da carta, dessa primeira parte da carta, tá? É um ponto alto dessa reflexão que Paulo faz aos Romanos. E, de certo modo, ele responde a uma pergunta que foi feita lá no capítulo 7. Então, você vai ter que voltar um pouquinho lá no capítulo 7, tá joia? Para poder entender isso, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Pega aqui no finalzinho do capítulo 7, no versículo 24, tá joia? E aí você vai ler o seguinte, ó. Infeliz que eu sou, quem que vai me libertar desse corpo de morte? Quem me libertará da morte? Essa é a pergunta que foi feita no final do capítulo 7 e que São Paulo vai responder no capítulo 8. Tá bom? E quem é que vai libertar-nos da morte? É Jesus Cristo, com a vida nova que ele nos dá através do seu Santo Espírito. Por isso que São Paulo vai fazer aqui nesta carta, apresentar para nós um certo contraste. Que contraste é esse? A vida segundo a carne ou segundo o instinto, depende aí da sua tradução, e a vida segundo o Espírito. A gente precisa entender bem isso, tá, minha gente? É entender que o Espírito Santo ele não vai destruir o nosso instinto. A ideia não é essa. São Paulo explica bem isso. Ele nos mostra que o Espírito de Deus, ele submete o nosso instinto, a nossa carne, e orienta tudo isso para Deus. Olha que bonito isso. É um contraste. E, de certo modo, também uma escolha que nós fazemos, né? Qual a escolha que a gente deve fazer? Você quer viver segundo a carne ou quer viver segundo o Espírito? Porque viver segundo a carne é viver a partir de uma vida autossuficiente, uma vida egoísta, uma vida de uma pessoa solitária que se fecha e que caminha em direção à morte. Lembra do final do capítulo 7? Agora, uma vida segundo o Espírito, não. O Espírito, como a gente viu, ele submete, orienta o nosso instinto para Deus. Ele nos leva para o amor ao próximo e para o amor a Deus. Olha que coisa maravilhosa. É isso que São Paulo nos apresenta aqui, respondendo àquela pergunta lá do final do capítulo 7. E o mais bonito de tudo isso, ele ainda fecha esse capítulo dizendo que o Espírito Santo nos faz filhos de Deus. Isso é muito bonito, né? No final do capítulo ele diz o seguinte, no meio aqui, né, do capítulo ele diz o seguinte, versículo 14, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso. Assim nós encerramos aqui a nossa meditação entendendo um pouco dessa primeira parte do capítulo 8. Que há em nós aí uma luta, né? Você tem que fazer uma escolha, viver segundo a carne, segundo o seu instinto, ou viver segundo o Espírito de Deus. Que nós escolhamos sempre viver segundo o Espírito de Deus e podemos ter essa certeza de que somos filhos amados desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos então
rezar a Deus, encerrar aqui este momento de estudo bíblico, pedindo a Deus esta graça, que Ele nos envie o seu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que envie sobre nós o teu Espírito. Nós nos abrimos à ação, à presença desse Espírito, pois queremos viver de acordo com o Espírito. Por isso, Jesus, o Senhor é aquele que batiza no Espírito Santo. Então, batiza-nos, Senhor, no teu Espírito, para que possamos viver de acordo com a tua vontade, seguindo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Muito bem. Pedimos o Espírito Santo para que nos dê essa força. E nós acreditamos que esse Espírito Santo vem sobre nós e nos dá essa força. Mas eu também preciso convidar você que continue estudando conosco a Carta aos Romanos. É uma carta maravilhosa. Por isso, eu te espero no próximo vídeo, no próximo estudo, contando para que a gente continue estudando esse capítulo 8 da Carta aos Romanos. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.